dos sonhos das nossas crianças, né? Como a gente manter os sonhos das nossas crianças diante de uma situação tão difícil que estamos vivendo. Esses dias foi comemorado o Dia da Infância, né? E junto com o Dia da Infância, há pouco tempo, as mídias noticiaram uma questão de uma gravidez, né, de uma criança de 10 anos. E aí a gente começa a pensar, né, diante de tudo isso, como ficam os sonhos dessas crianças, né? Esse caso veio para a mídia, mas nós sabemos que há tantos e tantos abusos, sejam eles psicológicos ou sejam eles físicos, de crianças, né? E às vezes a gente é adulto, sem nem perceber, estamos ferindo as nossas crianças, né? Estamos tratando-as de forma que vai a prejudicar a realização dos seus sonhos. Então, 5 horas, né? Vamos começar a nossa conversa. Então, o nosso tema é validando os sonhos. Em tempo de pandemia, é possível manter os sonhos? Onde até nós adultos ficamos um pouco assim, entristecidos da situação em que estamos vivendo. E que dirá nossas crianças, não é? Que acabam, as crianças elas são como esponjas, elas absorvem o que está ao nosso redor. Né? Na propaganda aí da live, eu até coloquei um cartaz que dizia assim: sobre cada criança deveríamos ter um cartaz dizendo: cuidado, contém sonhos. E muitas vezes a gente não pensa desta forma, né? A gente não pensa que as crianças elas têm sonhos, elas têm desejos, e elas são direta ou indiretamente afetados por nós adultos, né? Nós professores, nós diretores, vocês pais, avós, tias, a gente de uma forma ou de outra prejudica sim na realização desses sonhos dessas crianças. Mas aí o que é validar? Não é? Que nosso tema é validando os sonhos. O que é validar? Validar, não é declarar, é tornar válido, é tornar legítimo. E essa validação, ela pode acontecer de uma forma positiva ou de uma forma negativa, né? Nós podemos validar algo positivamente e também podemos validar algo negativamente. E para falar sobre como tornar legítimos os sonhos, eu trouxe para a gente uma curiosidade, que é esta flor. Olha só. Vocês estão vendo aí direitinho? Isto é uma flor. É chamada flor de Jericó. Olha só. Ela é seca. Ela está aqui seca, né? E tem um aluno bem preocupado, dizendo que a mãe não chegou e ligando para mim. Olha, a mamãe que não chegou não tem problema. A tia Dênia vai deixar salvo e a mamãe vai poder assistir em outro horário, tá certo? Então não tem problema nenhum. Ele agora mesmo está me ligando, né? Bem preocupado porque a mamãe não está assistindo. Mas aí a gente vai deixar salvo e vai disponibilizar para que possa assistir em outro momento. Então isso aqui é a flor de Jericó. Olha só. Ela aparentemente aqui, olha, é seca, não é? Um galho seco. Ela é chamada de flor de Jericó, rosa de Jericó ou ainda flor da ressurreição. Ela é uma flor encontrada no Oriente Médio, ela não é brasileira. Ela chegou nas minhas mãos porque ela pertencia à avó do meu esposo. E ela, por meio da avó do meu esposo, ela chegou até a mim. E eu achei interessante trazê-las para vocês verem essa flor hoje, porque a gente vai validar essa flor. Né? A gente tá vendo aquela feia, fechada, não é, trancada. E aí a gente vai colocar água. Deixa eu ver se eu não derramo aqui. A gente vai colocar água na flor. E lá no final da live, a gente vai ver, né, o que vai acontecer com ela. Né? Por meio dessa água, nós vamos validar essa flor. E depois iremos conversar mais um pouco a respeito disso. Então, a gente vai deixar aqui a flor de Jericó. Eu acho que eu não molhei ela completamente. Vamos
Vamos deixar aqui a flor de Jericó dentro d'água, né? Para a gente poder validar aí essa flor. E vamos ver no finalzinho da live o que é que poderá acontecer. Vou deixar ela aqui e vamos continuar a nossa conversa. Para continuar, eu vou contar a vocês algumas experiências da minha vivência de coordenadora escolar, né? Como eu disse a vocês, são 21 anos de escola, então a gente já tem algumas experiências que foram aprendidas ao longo desse tempo. E eu vou contar a vocês uma experiência a respeito de um aluno que não sabia ler para a mãe. Ele não sabia ler. O bichinho, para, tia Edênia. Arlen, tia Edênia está fazendo a live agora, vai ficar salva e depois sua mãe vai poder assistir, tá certo? Então depois sua mãe vai e assiste a live, tia Edênia depois vai mandar para ela, tá bom? Então voltando aqui. Nós tínhamos um aluno na escola que ele não sabia ler para a mãe. E já no finalzinho do primeiro ano, a mãe nos procurou bem aflita, não é? Preocupada porque esse aluno não sabia ler. E na época, já faz algum tempo, a gente não tinha esses celulares que faziam filmagem para a gente filmar o aluno lendo. Então eu combinei com essa mãe, eu disse, olha, você fica aqui num determinado local da escola e você vai escutar ele ler para mim. Porque eu sabia que o aluno dominava bem a leitura. A professora da época do primeiro ano me dizia que o aluno dominava muito bem a leitura, mas a mãe dizia que ele não sabia ler um B com A, né? E bem aflita diante dessa circunstância. Então, chamei outros alunos da sala para que ele não percebesse que seria só ele que seria chamado, e em determinado momento convidei o aluno, né? E o aluno veio e deu um show, assim como eu esperava que aconteceria. Leu toda a leitura de forma correta, e quando ele terminou eu perguntei, eu disse, meu amor, por que é que você lê aqui na escola para a tia Edênia e em casa você não lê para sua mãe? Ele olhou para mim e disse, porque minha mãe disse que eu era burro. Então olha só, né? A criança, a questão das palavras, que a família, que a gente como mãe, muitas vezes numa hora de nervosismo, de estresse, talvez em algum momento a mãe estava ensinando a atividade e ele não conseguiu fazer, e aí ela chamou o filho de burro, bloqueou totalmente, né? E desse momento em diante, a criança não deu mais a leitura à mãe. E realmente ele se tornou, né? Não que uma pessoa que não saiba ler seja burro, mas na mente dele, ele se tornou aquilo que a mãe havia falado, né? E aí eu conversei com a mãe antes, né, que haja o que houvesse, ela não viesse falar conosco, para que a criança não perdesse a confiança em mim, porque eu procuro muito que a criança confie em mim. Dentro da escola, ela precisa ter confiança em mim. Então, quando a criança me disse isso, né, eu terminei, me despedi da criança, ela foi para a sala e aí sim foi que eu conversei com a mãe. Então, a gente chegou à conclusão, né, que a falta da leitura da criança tinha sido gerada dessa palavra, né, que a mãe havia falado. Ou seja, as palavras, ela têm poder, né? É até bíblico, né? Se fala muito isso entre as pessoas que estudam a Bíblia, né? A palavra, ela tem poder, sobretudo na voz dos professores e na voz dos pais. Então, o que a gente diz à criança, ela absorve, por mais que a gente ache que não. Então, muitas vezes, até quando a gente vai corrigir a criança, dizer que ela precisa melhorar, a gente pode dizer de uma forma que faça ela se sentir grande, mas que ela precise melhorar. Por exemplo, você é tão inteligente, mas você precisa melhorar mais a sua letrinha. Então, você primeiro exalta a criança, né, diz que a criança é inteligente, e depois é que a criança depois é que você vai dizer à criança que ela precisa melhorar em algum ponto. E a gente precisa ter muito cuidado, né, com a relação. Hoje, a mídia, a televisão, ela fala muito sobre corpo perfeito, sobre ter um corpo bonito, não ser muito gordo, não ser muito magro,
ter cabelo assim, cabelo assado. Então, às vezes a gente diz, né? Eu que era muito magra quando era pequena, né? Era muito chamada de Olivia Palito, de magra, menina magra, e isso fazia com que eu ficasse, né? E aí eu tomava remédios para engordar, né? Sem que a mãe soubesse. E aí depois a gente vai colher os resultados, né? Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com relação à forma como a gente fala com a criança, né? E ter sempre o cuidado de exaltar os pontos positivos. Exaltar os pontos positivos daquela criança. Porque eu sempre digo assim, todos nós temos um dom. Todos nós somos bons em alguma coisa. Há quem seja bom na escrita, há quem seja bom em matemática, há quem seja bom no desenho, há quem seja bom na tecnologia. Todos nós temos um dom. Né? Até as donas de casa, elas sabem que há serviços que ela domina melhor, que ela gosta mais de fazer, há outros que não. Então, nossos filhos também. Nossos filhos, eles não são perfeitos em tudo. Mas com certeza eles têm qualidades. E a gente precisa, para validar os sonhos dos nossos filhos, exaltar essas qualidades e não os seus defeitos, né? A questão da rotulação, rotular a criança com um determinado rótulo de bonita, e até mesmo os rótulos bons, viu? Às vezes a gente quer que nosso filho só tire 10. Eu recebo muito essa questão. A mãe recebe o boletim, um aluno muito bom, um aluno que está se desenvolvendo muito bom, muito bem, um aluno, uma aluna, e a mãe ainda acha que não está bom, porque tem um 9,5, porque tem um 9 no boletim. Então, a gente também precisa se preocupar com relação a isso, né? Até que ponto também eu posso cobrar do meu filho? É? Será que o meu filho ele tem que sempre tirar 10 para ele tem que sempre ser o destaque da sala? Né? Então, é preciso que a gente também faça essa avaliação. Ao mesmo ponto que a gente precisa orientar e cobrar, né? A gente também precisa saber até que ponto a gente deve cobrar, né? E se satisfazer diante dos bons resultados deles, porque isso vai validar os seus sonhos. Nós temos um poder transformador na vida dos nossos filhos. Né? Nós somos responsáveis pela transformação da vida dos nossos filhos. E muitas vezes a gente se engana em colocar para outra pessoa essa responsabilidade. Né? Sendo que essa responsabilidade ela é toda nossa, ela é toda sua. Né? Também nessa vivência eu já tive falas de algumas mães que chegaram ao pais e diz assim, eu não posso fazer nada porque eu sou sozinho. Né? Fulano, que é o pai, ou fulana, que é a mãe, não me ajuda. Então, eu não posso fazer nada. E aí? Não é? E aí? Então, você também não está fazendo nada. Não é mesmo? Então, nós não podemos tirar de nós a responsabilidade que é nossa, não é? É até bíblico que os filhos são a herança de Deus. E essa herança, a gente precisa cuidar desta herança, né? Para ajudar a validar os sonhos dos nossos filhos. Eu vou contar para vocês outra experiência que foi vivida por mim nesse tempo de sala de aula, né? De coordenação escolar. Nós tínhamos 2 alunos que o pai, ele não vinha para as reuniões presenciais na escola, nem para as festas. Porém, esse pai, ele sabia de tudo o que acontecia na escola. Ele ligava para a escola rigorosamente. Quase toda semana esse pai ligava e falava não só comigo, como também com os professores dessas crianças. Quando havia um plantão pedagógico, a gente já sabia e já aguardava, já deixava separado o material daqueles alunos que eram 2, porque sabíamos que o pai iria ligar para a gente. E o pai ligava e queria saber como estava o desenvolvimento das crianças. E esse pai, ele não vinha na escola, mas esse pai sabia de tudo o que acontecia. Ele sabia das festas,
ele sabia como a criança deveria ir para a festa, ele sabia valores que às vezes a escola pedia, e muitas vezes ele dizia, diretora, deixa meu filho participar que eu vou dar um jeito do dinheiro chegar aí para comprar a lembrancinha. Ele sabia de tudo, não de forma presencial. Sabe por quê? Porque por alguns motivos que não vale a nós julgarmos, esse pai estava no presídio. Pois é, esse pai estava no presídio. Mas lá do presídio, ele acompanhava a vida escolar dos filhos, mais do que muitas famílias que estão livres. E era um exemplo. Ele podia não ser, eu não sei, é como eu estou dizendo, a gente não estou julgando o que aconteceu e o porquê dele estar no presídio. Mas como pai, ele era um pai nota 10. Era porque já saiu da escola, né? Essas crianças estudaram comigo de pequenininhos até o 5º ano e já saíram da escola. Mas durante todo esse tempo, esse pai foi um dos pais mais presentes. E se a gente pudesse dar um presente ao pai mais presente da escola, seria ele. Então, nós não estamos, né? Nós estamos livres, né? Mas mesmo assim, a gente se apega ao nosso trabalho, aos afazeres domésticos, ao pai que não ajuda, ou à mãe que não ajuda, e aí a gente se torna omissos aos sonhos dos nossos filhos, né? E não ajuda os nossos filhos a validar esses sonhos. E o que é a validação? A validação é justamente elogiar a criança, acreditar no potencial daquela criança, não jogar no outro uma responsabilidade que é sua, né? Que o filho é seu, e que o sucesso dessa criança, quando se tornar adulto, ela vai depender muito do que nós fizemos, né? E é interessante porque fica marcado na mente da criança. Se você pensar na sua infância, você vai lembrar que muitas coisas elas estão marcadas, né? Coisas que sua mãe fez por você, que o seu pai fez por você, que sua tia, que sua avó, né, fez por você. E esses laços afetivos, eles vão construir a vida de um adulto, né? Que até se diz que muitos traumas, né? É até estudado essa questão, que muitos traumas que nós temos quanto adultos, eles foram adquiridos lá na infância, né? Justamente porque muitas vezes as pessoas que nos criaram, elas não estavam preparadas, né, para trabalhar com a criança, né, na construção, porque a criança ela é uma construção. Nós estamos construindo um cidadão que vamos jogar aí na sociedade, não é? Que vai depois construir a sua própria família. E aí a forma como a gente construiu é como uma casa, que é bem construída ou mal construída, né? E de acordo com essa construção, nós teremos o resultado. É muito interessante essa palavra, sabotador. Nós somos sabotadores. Vou dar um exemplo a vocês. Nesse estudo online, não é fácil. Não é fácil de forma nenhuma, né? Como já falamos em outra live aqui que fizemos, nós não estávamos preparados. Quem sabia que 2020 seria desta forma, não é? Ninguém sabia. Nós fomos pegos de surpresa, tanto coordenação escolar, como professor, como mães, como pais. Nós fomos pegos de surpresa. E aí, diante dessa surpresa, diante deste novo, como eu irei agir? Eu, como diretora, vou dizer, vou fechar a escola e pronto. Como professor, eu vou gravar o meu vídeo, vou jogar a aula, se o aluno entendeu, entendeu, se não entendeu, não entendeu, eu não posso fazer nada. Eu, como mãe, vou dizer, meu filho não vai aprender, vou fazer o que der. Então, esses pensamentos são pensamentos sabotadores, né? No estudo online, nós temos a preguiça, né? Nós temos a falta de tempo das famílias em acompanhar, nós temos a falta de interesse, o desânimo, e temos aquela vizinha, aquela parente, que diz a gente assim,
Não vale a pena não, deixa isso pra lá, para o ano repete, não é? Nós temos esses sabotadores aí. Às vezes até um da nossa própria casa, né? Às vezes um parente, né, próximo que diz assim, não, deixa o menino, deixa o bichinho sem estudar, né? Mas do outro lado, nós temos a dedicação, nós temos o empenho, né? Nós temos alunos que assistem aula com a internet do vizinho, que todo dia vai para a calçada do vizinho, para o terraço do vizinho, porque na sua casa não tem internet. E faz todas as aulas. Nós temos o professor dedicado, nós temos a família dedicada. Aquela mãe que dá plantão de 24 horas, que eu tenho aqui na escola, muitas enfermeiras que dão plantão de 24 horas, e nas outras 24 horas que estão em casa, no outro tempo que está em casa, faz todas essas atividades, coloca tudo em dias, e a criança está aprendendo, está estudando. Qual lado será o vencedor? Né? O lado do sabotador, que só achou empecilho, que só achou dificuldade, que desistiu, que deixou para lá? Ou o lado do que está fazendo bem feito, o que está se dedicando, né? O que está buscando? Porque a vida, ela não é feita só de momentos bons e de coisas fáceis, né? E até a gente pode até aproveitar esse período difícil para a gente ensinar os nossos filhos que sempre teremos dificuldades, que às vezes o que está tudo certinho, de repente dá uma reviravolta, né? De repente muda. Já vimos que milionários ficam pobres de uma hora para outra. Então tudo muda. Você hoje está saudável, amanhã você adoece. Então tudo muda. E a gente precisa ensinar aos nossos filhos que tudo pode mudar, né? Agora, até eu assisti uma atleta falando, não me lembro o nome, mas ela disse assim: você pode cair. Agora, ficar no chão vai depender de você. Interessante, não é? Nós podemos cair. Agora, quem vai decidir se vamos ficar no chão, ou continuar, ou levantar, ou seguir, somos nós. E a gente precisa, para que os nossos filhos não percam os seus sonhos, a gente precisa ensiná-los que eles vão tirar notas baixas, não é? Que eles vão perder um concurso. Tem criança que, se a gente fizer um concurso de tabuada e ele perder, ele sofre de forma terrível, não é? Isso muitas vezes ligado a uma pressão psicológica que a família fez para que aquela criança passasse e ganhasse o concurso. Sendo que a vida não é só concurso, não é? E não significa que aquela criança perdeu o concurso hoje, que ela seja o pior, ou que ela não saiba de nada. Então é muito interessante a gente trabalhar. Uma vez eu assisti uma palestra de Rossandro, e um pai relatou, não é, que ele jogava com um filho, com a filha, era uma menina, e essa menina, ele sempre fazia com que a menina ganhasse. Ele sempre dava um jeitinho para a menina ganhar, porque a gente adulto sabe enganar, não é? E ele enganava e a criança sempre ganhava. E aí ele perguntou a Rossandro se ele estava certo, né? E a resposta vocês sabem qual é, né? Claro que esse pai não estava certo, né? Porque nós não podemos ensinar os nossos filhos a sempre ganhar. Nossos filhos, eles precisam aprender a perder, porque iremos perder, nós perdemos. Mas aí, como disse a atleta, levantar e seguir em frente vai depender justamente da nossa vontade, não é? E aí é o que vai fazer a diferença. É quando na perda a gente se levanta, a gente se ergue, né? Eu nunca que imaginava que estaria aqui fazendo uma live para vocês, né? Mas aqui estou. Por quê? Porque foi preciso que a gente se reinventasse, né? Que a gente modificasse o nosso olhar. Agora eu vou passar para vocês uma experiência do marshmallow. Isso também é uma experiência para mim, porque eu vou usar o notebook para vocês assistirem essa experiência. Então, tenham paciência aí, se não der certo na hora que eu colocar, tá certo? Porque é tudo novo, estamos com tudo novo. Deixa eu tentar aqui. Pronto, foi lá. Deixa eu ligar.
Tinha deixado no ponto, mas como demorou, o computador desligou. Vocês estão vendo? Estão? Pronto. Então, vamos assistir aqui esse é um videozinho curto que mostra a experiência do marshmallow. A criança senta-se em um lugar e é dado a ela um marshmallow. Ó, e ela pode decidir se ela vai comer o marshmallow ou se ela vai aguardar, porque se ela passar 15 minutos sem comer o marshmallow, ela vai ganhar outro, certo? Então a criança precisa resistir, ela tem que passar 15 minutos vendo o marshmallow, mas não comendo. Se ela não comer em 15 minutos, ela ganha outro. Mas se ela comer, ela fica apenas com aquele marshmallow que ela já comeu. Olha a situação das crianças. Cheira, pega. É uma tortura, não é? Ficar com esse marshmallow aí sem poder comer. Mas aí, se não comer, vai ganhar outro. E aí, será que o seu filho resistia à experiência do marshmallow? Então, teve uns que comeu um pedacinho. O estudo diz que entre 3 crianças, 2 comeram. 2 não resistiram. Quase come. É uma tentação. É um sacrifício, né? Alright, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Eles eram explicados que se não comesse ganharia outro. Mas se comesse ficaria só com aquele. A galeguinha começou logo a comer, né? Quase a mulher, a professora não sai, ela já começou a comer. You good? You did? You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So I tell you to give me another one? Okay, now you can have both. Aguardou tanto que na hora que ganhou, já comeu os 2 de uma vez. Terminou. Deixa eu desligar aqui, senão começa um novo. Interessante, não é essa experiência? É a experiência da recompensa adiada. Essa experiência ela foi feita por um psicólogo em 1960. Ela não é nova, não. E depois ela foi replicada por outros estudiosos. E esse psicólogo ele passou 15 anos acompanhando essas crianças dessa experiência. Ele observou que de 3, 2 comiam marshmallow. Umas logo no início, se vocês colocarem depois na internet, experiência do marshmallow, tem várias explicações. É bem interessante. Então, algumas crianças comiam nos primeiros minutos, outras com 15 minutos, quase 15 minutos elas comiam. Umas levantavam, olhavam o vestido, tentavam de várias formas, mancheiravam o marshmallow, para se satisfazer.
né, enquanto aguardavam. Outras comiam o miolo do marshmallow, né, tentando enganar, né? Comia o miolinho do marshmallow, deixando a parte de fora, tirava só o miolo. Então, houve várias estratégias. E no final da pesquisa, que foi uma pesquisa longa, né, que rendeu doutorado para esse pesquisador, ele observou que as crianças que tiveram paciência de aguardar, né, foram as pessoas que tiveram mais sucesso na sua vida. Foram as crianças que tiveram a paciência de aguardar o horário, os 15 minutos para comer o marshmallow. E aí, assistindo, né, me preparando para conversar com vocês hoje, eu fiquei imaginando como a gente, às vezes, é imedialista com os filhos, né? O filho nos pede algo e a gente já procura dar. Esse algo que eu estou falando, ele pode ser um brinquedo, né? Pode ser algo material ou não. Às vezes até procura sua atenção, né? Numa sala de aula mesmo, aquele aluno que quer atenção só para ele, Ele quer ser o centro da atenção, ele quer ser o primeiro, não é? Geralmente é uma criança que em casa ela também é um centro da atenção, né? Ela é o primeiro para tudo. E tem mães que ficam às vezes até um pouco loucas, assim, porque elas precisam satisfazer aquela criança, porque senão o pai acha ruim, a avó acha ruim, né? E a criança ela tem que ser satisfeita naquele momento que ela deseja. E a gente precisa nos policiar com relação a isso, né? A questão da gente estar sempre fornecendo aquele momento que a criança quer e não deixando que ela aguarde, né, o momento certo, porque há um momento certo. Às vezes você até está já com aquilo para dar, mas você deixar a criança aguardar um pouco vai fazer com que ela se torne uma pessoa paciente ao longo do tempo, né? Que ela tenha paciência de aguardar. E aí eu tenho uma experiência também de vida, né? De uma pessoa que estudava muito, tinha um sonho de ser médica, de fazer medicina, e no primeiro vestibular ela não conseguiu entrar em medicina, mas ela entrou em odontologia. Ela conseguiu uma pontuação que dava para ela entrar em odontologia. Só que ela tomou a decisão, que eu acho que foi uma decisão muito difícil, de não entrar no curso de odontologia, porque o que ela queria era medicina. Então ela não quis a recompensa imediata. Ela não quis dizer logo aos 4 cantos que passou no Enem, né? Porque muito... O aluno, ele saber que passou no Enem para um curso de odontologia já é algo, na minha opinião, maravilhoso. Só que essa jovem, ela não queria odontologia, ela queria medicina. Então ela não quis a recompensa imediata, ela não quis o marshmallow imediato. Ela aguardou mais um ano, estudando, se dedicando mais para fazer o que ela desejava, que era medicina. E aí fez o Enem e passou para a medicina. Então, se ela tivesse comido o marshmallow imediato, não é? Talvez ela não iria realizar o sonho dela, que era de ser médica, né? Então, por ela não ter comido o marshmallow imediato, que era entrar no curso de odontologia, ela aguardou mais um ano, e aí onde eu digo a vocês, não é fácil, assim como não foi fácil para as crianças não comerem o marshmallow, né? Não é fácil. Não é fácil a gente desejar algo e a gente não adquirir esse algo rápido, né? Mas ele ali na nossa mão. As crianças estavam com o marshmallow ali, na frente delas, né? Elas poderiam comer logo e se satisfazer, mas elas aguardaram o momento oportuno. Algumas, né, claro, muitas comeram, mas algumas aguardaram o momento oportuno para ganhar 2 marshmallows. E aí essa aluna, essa jovem que eu estou citando, ela também aguardou o horário oportuno, o tempo oportuno. Ela não comeu o seu marshmallow de odontologia e aguardou pelo seu marshmallow de medicina.
Então, isso é algo muito interessante que a gente precisa, até a gente mesmo como adulto, pensar, não é? Quando a gente corre atrás dos nossos sonhos, não é preciso também que a gente consiga esse sonho de imediato. A gente pode não conseguir ele de imediato, mas a gente precisa perseverar, continuar, lutar, né? Buscar onde a gente pode melhorar, para aí sim a gente conseguir realizar aquele sonho, né? Cair a gente pode, agora ficar no chão a gente é quem vai decidir, né? Então não passou para a medicina, mas aí não quis odontologia, quis continuar no estudo para conseguir aquele sonho que desejava. E aí, se fosse uma pessoa imedialista, teria se agarrado e talvez não fosse uma boa profissional no futuro, né? Talvez fosse aí, como a gente vê, muitos profissionais frustrados, porque estão em algo que não gosta, que não deseja. Então, é muito importante que a gente trabalhe essa questão da recompensa com os nossos filhos, mostrando que nem sempre é preciso que a gente consiga realizar aquele sonho imediatamente, mas que a gente pode continuar lutando para conseguir, né? E aí eu vou mostrar aqui a vocês como está a nossa flor de Jericó. Olha só. Nem parece que é a mesma que eu mostrei, tá molhadinha. Nem parece que é a mesma que eu mostrei no início da live, que estava fechada. Olha só como ela se abriu, né? Foi colocado água, a água foi a validação, né? A validação, essa água a gente pode pensar como se fosse as boas influências que nós fazemos com os nossos filhos, não é? As boas palavras, os incentivos, a forma como a gente fala, muitas vezes tendo autoridade. Os pais, eles precisam ter autoridade, né? Uma criança, ela acorda de manhã e ela diz: hoje eu não estou bem, eu não quero assistir aula hoje online, eu não estou bem. Então a mãe carinhosa vê que a criança não está bem e diz: não, então vá dormir. Não é porque a criança não assistiu um dia de aula que ela vai perder a vida dela escolar. Mas aí depois a mãe percebe que a criança levantou e quer jogar, quer brincar, quer fazer outras coisas. Então, nessa hora, a mãe, que também é carinhosa, deve puxá-la e chamar para estudar, né? Porque ela não estava doente para faltar aula. Ela queria apenas brincar naquele momento. Então, a gente precisa ver todo esse contexto para a gente poder validar os nossos filhos. Assim como a flor de Jericó foi aberta, não é? Essa flor de Jericó, gente, ela vive 60 anos, 60 a 70 anos, fechadinha, como eu mostrei a vocês lá no comecinho da live. E aí ela vai rolando pelo deserto e consegue ficar viva até que ela caia num local úmido, né? Ou se coloque água sobre ela, para que ela venha a se abrir. E uma curiosidade, né, que lá no Oriente, os jovens colocam a aliança dentro da flor, né, deixa ela fechar, porque aqui eu vou tirar ela da água, e daqui a uns 2 dias ela volta a fechar novamente, né. E aí ele fechava e dava à noiva, né, a futura esposa. E aí a moça coloca a água, ela se abre e lá está a aliança, né, de compromisso para que eles possam mudar a vida das pessoas, que eles juntos possam mudar a vida das pessoas. Então, achei bem interessante, eu conhecia essa flor de Jericó por meio da avó do meu esposo, vó Santinha, que já não está entre nós, mas ela deixou essa flor como uma herança. E assistindo outras lives esses dias, eu vi que foi feito menção a essa flor e achei bem interessante trazer essa curiosidade para a gente ver, não é? Como é que a gente quer que a nossa flor de casa fique, né? Nossa flor, nossos filhos. Nós queremos que ele fique fechada, que ela seja uma flor fechada, com medo, trancada, ou
que ela se abra, não é? Que ela se abra para a vida, que ela seja realmente uma flor, não é? Isso vai depender muito, lógico. Lógico que nós pais não temos culpas de tudo, não é? Lógico que nós não podemos, assim seria muito bom se pudéssemos manobrar e resolver tudo. Nós não podemos, mas nós podemos fazer o nosso melhor, não é? Fazer o nosso melhor para que a gente venha a validar a vida dos nossos filhos. Então, para mim foi uma honra poder compartilhar com vocês a Flor de Jericó, né? De qualquer forma, também está homenageando a avó Santinha, que nós amávamos muito, amamos muito ainda. E foi muito bom a gente poder compartilhar com vocês essa Flor de Jericó. E aí, eu tenho umas dicas, né? Para que a gente possa fazer com os nossos filhos aí, esses dias aí ainda de quarentena. É uma dica que também assistindo outras lives esses dias eu aprendi, é que é muito importante que a gente possa mostrar aos nossos filhos o crescimento deles. Tanto o crescimento físico, até se falou sobre colocar uma fita para você medir que altura a criança está, porque a criança ela se sente muito bem em saber que ela cresceu, que ela está grande, não é? Como também mostrar à criança o crescimento dela intelectual, né? Pegar o caderninho, pegar as atividades anteriores e dizer assim, olha, no começo você escrevia desta forma e agora olha como você está escrevendo bonito, né? Então, mostrar que a criança teve um crescimento, que a criança cresceu, que a criança desenvolveu, é muito importante. Ela perceber que você percebeu o desenvolvimento dela, a aprendizagem dela, o crescimento do cabelo, não é? As meninas que estão ficando mocinhas, o desenvolvimento delas. Então é muito importante que nós possamos apresentar aos nossos filhos esse crescimento. Então essa é uma das dicas que eu quero dar a vocês. Aproveite esse tempo para mostrar ao seu filho quanto ele cresceu. Ele aprendeu a enxugar a louça, né? Ele aprendeu a arrumar a caminha, ele aprendeu a tomar banho sol. São crescimentos, né? E que a criança ela se sente valorizada quando você elogia, né? Quem não gosta de elogios, né? Porque eu mesma, eu amo ser elogiada. E eu acredito que todos nós amamos ser elogiados. Então, ajuda a validar os sonhos dos nossos filhos. E uma tarefa de casa, tem gente dizendo que pena que não assistiu a live completa. Eu vou salvar, vou tentar filmar, gravar novamente e vou disponibilizar no YouTube, tá certo? Para quem não conseguiu assistir, porque muitas mães não iam conseguir assistir no tempo certo. Então eu vou fazer vou gravar e vou passar ela para vocês, certo? Não se preocupe quanto a isso, vocês vão assistir novamente. Outra atividade que eu vou passar para vocês é fazer o cartaz dos sonhos, certo? Você pega uma folha ou uma cartolina ou o que você tiver em casa, uma caixa, né? E pede para a criança desenhar os seus sonhos. Esses sonhos, ele pode ser sonhos materiais, mas aí você vai instigando para que a criança possa falar sobre outros sonhos, outros desejos a longo prazo, né? A pequeno e a longo prazo. Quando ela terminar de desenhar esses sonhos, você perguntar a ela o que ela vai fazer para ela conseguir realizar esses sonhos. Para que a criança perceba que tudo que a gente deseja, a gente precisa fazer algo para adquirir, né? A gente deseja se dar bem profissionalmente, como adultos, a gente tem que correr atrás, estudar, trabalhar, né, se dedicar. E a criança também, ela precisa perceber que para que ela tenha sucesso, né, para que ela adquira aquele sonho, seja ele material ou não, ela pode fazer algo, né, para que ela tem que fazer algo, ela precisa fazer algo. É lógico que muitas vezes, dependendo da idade, a criança não vai saber se expressar bem, né, com relação aos seus sonhos. Mas você guarda, em outro momento, você busca novamente, mostrar a ela e perguntar a ela se ainda são aqueles mesmos sonhos, se mudou, né, o que ela conseguiu, o que
que ela não conseguiu e o porquê. Então, tá sempre fazendo esse exercício, né? Sempre perguntando ao filho de vocês, qual o seu sonho, né? Procure um horário assim tranquilo, né? Um horário que a televisão esteja desligada. Eu sempre falo aqui na minha casa, eu gosto do horário de dormir. Quando eu boto eles na cama, eu gosto que eles conversem sobre os sonhos, né? Sobre os desejos. Muitas vezes são coisas que a gente até como adulto acha bobo, mas é importante que eles falem, né? E é importante que eles falem a nós. E para encerrar, eu vou contar uma história que não é minha, essa história é da professora Zeneide, que ela é responsável também pela escrita dos nossos livros didáticos do Sistema Sucesso de Ensino. E ela contou uma história a respeito de um homem que foi pescar com o filho. E ele foi para um rio pescar com o filho, e neste rio, este rio tinha uma norma. Em determinada época do ano, um dos peixes não poderiam ser pescados. Todos os peixes estavam disponíveis para pescar, mas havia uma espécie que não podia, porque estava em época de reprodução. Mas aí o homem foi com o filho pescar, porque havia muitos outros peixes que poderiam ser pescados. E aí horas e horas lá, porque quem pesca sabe que pescar é um exercício também de paciência, né? A pessoa precisa ter paciência para pescar. E tempos lá, aguardando a pescaria, o filho, que nunca havia pego um peixe, conseguiu pescar. E aí foi aquela alegria, né? A vara puxou e foi aquela alegria. E o pai foi ajudar, e o peixe era pesado, mas conseguiram tirar o peixe de dentro d'água. Para a tristeza da criança, quando o peixe foi visto, era o peixe que não podia pescar. Era justamente, em meio a tantos peixes, pegou-se justamente o peixe que não podia pescar. E aí? Né? E aí? E aí o filho olhou para o pai, uma criança, né, e disse: pai, ninguém está vendo. Vamos levar esse peixe? Porque quando chegar em casa, como eu vou dizer à mamãe que eu não consegui pescar? Hoje era o meu dia de pescar. E minha mãe, quando eu saí, disse que eu trouxesse um peixe para casa. Então vamos levar, ninguém está vendo. E o pai, muito sábio, olhou para o filho e disse: nós estamos vendo. E se eu estou vendo e você está vendo, já é o suficiente para a gente não levar o peixe. Vamos soltar o peixe na água, que esse peixe nós não podemos levar. Nós estamos vendo. Então, se estamos vendo, já é o suficiente que o peixe fique dentro d'água. E a criança chorou, e a criança se entristeceu, e a criança foi para casa muito triste, porque aquele peixe tão valioso que o filho tinha, né, que tinha conseguido pescar, ele não pôde levar para casa. Só, gente, que anos mais à frente, esse filho, ele se tornou adulto, ele se tornou homem, ele se tornou um empresário. E ele nunca esqueceu a lição que o pai dele deu a ele naquele momento, né? Que não importa quem esteja vendo para você fazer alguma coisa errada, o importante é que você está vendo. Então a gente precisa sempre fazer nossos filhos refletir sobre isso, não é? Não estão vendo que